dia, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade nas nossas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre adaptações e renovação, novas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre outros espaços e outros significados, tá? Mas, retomando um pouco a aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o cristianismo, né? Que ele imperava no império, o cristianismo tomava conta do império, era a religião oficial do império, tá? Ele passou a ocupar os espaços, certo? Como os mercados, os fóruns, as basílicas, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que os antigos edifícios gregos, eles tratavam-se de locais de adoração de deuses antigos, tá? Por isso eles começaram a ocupar outros locais, os mercados, os fóruns, tá? As basílicas. Bom, nós falamos sobre as basílicas de Santa Sabina, localizada em Roma. Nós falamos sobre a Basílica de Santa Maria Maggiore. Nós falamos sobre a Basílica de São Vitale e a Basílica Hagia Sophia em Istambul. Cada basílica com a sua peculiaridade, certo? Ao longo do tempo, nós vimos que os construtores, tá? Em questão arquitetônica das basílicas, eles queriam sempre que as basílicas estivessem voltadas para o céu, apontadas para o céu. Para quê? Para que as pessoas entrassem lá e se sentissem flutuando, tá? Que elas direcionassem o seu olhar para cima, direcionando assim para o céu. Bom, vocês ouviram duas músicas gregorianas, tá? Nos quais vocês puderam registrar suas sensações ao ouvi-las. Essa foi a atividade que eu sugeri para vocês. Quem não me mandou pode me mandar, tá? Eu ainda estou aceitando. E hoje nós vamos falar sobre outros espaços e outros significados, certo? Bom, na apostila de vocês, na página 50. Vai lá na apostila de vocês, página 50. O que a página 50 da apostila de vocês vai relatar? A página 50 de vocês vai relatar que o historiador Paul Johann, ele diz que o cristianismo não foi a única religião importante daquela época, tá? Em Israel, na cidade de Meca, em 570, um homem chamado Maomé, através de suas visões que ele teria, né, ao redor da terra, da cidade, por volta de 640, ele teria fundado o Islã, tá? O Islã, ela é a religião dos muçulmanos, tá? E em pouco tempo, essa religião, ela se tornou uma religião muito grande, tá? Com grandes números de adeptos. E, por volta de 710, essa religião já tomava conta de grandes locais, como, por exemplo, da Arábia, da Síria, do Egito, do norte da África, do Iraque e do Islã, tá? Bom, a tradição islâmica, ela tem caráter iconoclasta. O que quer dizer iconoclasta? Iconoclasta quer dizer que ela tem um caráter sobre o indivíduo, que não respeita as tradições e as crenças estabelecidas. Ou seja, eles se opõem a qualquer tipo de culto ou veneração, seja de imagens ou outros elementos, tá? Por quê? Porque os muçulmanos, eles acreditam na perfeição de tudo que eles fazem. Então, tudo que eles fazem é perfeito, tá? Sendo assim, os seus templos religiosos, né, que são as mesquitas, né, o local sagrado do Islã, e diferente daqueles construídos pelos cristãos, tá? Então vocês vão ver que as grandes mesquitas são, a questão arquitetônica é totalmente diferente das igrejas do cristianismo, que eram todas voltadas, apontadas para o céu, onde a pessoa entrava e olhava diretamente para cima, se sentindo como flutuando, se sentindo como fosse chegar no céu. E as mesquitas não, as mesquitas são diferentes. Primeiro,
essa é a grande mesquita de Damasco, na Síria. Tá? Observe que as imagens das basílicas e das mesquitas são, na verdade, as imagens das mesquitas, elas são voltadas para os lados, né? E não para o céu. Presta atenção, ó. Elas são voltadas para o lado e não para o céu. A construção ela é horizontal, tá? Ela se expande lateralmente e abraça as pessoas ao entrarem no pátio, tá? Então, ó, tá vendo que aqui tem um formato de L. Então, ela é como se fosse um abraço das pessoas que entrassem no pátio, tá? O pátio central, ele é quadrangular, é cercado de arcos simultâneos que transmite uma sensação de serenidade, como você pode ver nessa imagem. Tá vendo? Ó? São arcos, um ao lado do outro, né? Transmitindo essa sensação de serenidade. Bom, as mesquitas, elas fazem um processo inverso, ou seja, o contrário das basílicas, né? Enquanto as basílicas, elas nos transmitiam a sensação de elevação para o céu, as mesquitas, elas foram construídas, né? Elas tentam construí-las na própria terra, tá? Criando um local de paz e tranquilidade. Então, não tem aquela questão de transmitir a sensação de elevação para o céu, mas na terra mesmo, tá? Criando um local de paz e tranquilidade. A mesma sensação é sentida pelas pessoas que visitam o palácio de Alhambra, tá? Esse palácio ele é de origem árabe, tá? E foi construído em Granada, na Espanha. Bom, o palácio é considerado um dos mais belos e impressionantes do mundo. A intenção é demonstrar um ambiente seguro, pacífico e ideal, tá? Aí, aqui, vocês vão ver a Sala dos Leões, tá? Que é neste palácio também. Bom, além dos aspectos arquitetônicos, simbólicos, e o islamismo e o catolicismo medieval, eles se diferem em suas construções em relação aos seus prédios religiosos, tá? Uma divergência importante de dizer, referente a essas duas religiões, são os monges, tá? Os monges do islamismo e os monges do catolicismo, cada um são diferentes um do outro, tá? Os monges e as monjas, eles são considerados homens e mulheres que dedicam sua vida à prática religiosa, se afastando da vida comum. Então, monges ou as monjas, né? Eles são pessoas que dedicam sua vida a práticas religiosas. E aí eles se afastam das pessoas do mundo, tá? Das pessoas da vida comum. Bom, existem também monges em outras religiões. Por exemplo, o monge no budismo, tá? No islamismo, os monges eles são chamados de dervish. Dervish, tá? Que tem característica de uma vida nômade, ou seja, não tem residência fixa. Já no cristianismo, tá? Já no catolicismo, os prédios eram dedicados à moradia dos monges, tá? Então, no catolicismo, os prédios, muitos deles, eram as residências dos monges, chamadas de monastérios, tá? Bom, os monges, eles ficaram famosos na literatura e na cultura medieval. Por exemplo, o Frei Tuck, que ajudou Robin Hood, certo? Na página 53, você vai fazer o quê? Vai ler as descrições do personagem, certo? Daí, você vai ver que lá no canto tem está escrito a diferença entre monge e monja, né? Padre e madre,
e frei e freira. Dá uma lidinha também. E aí tem uma dica de leitura de um livro. Quem puder, quem tem, procura na internet. Do livro de Robin Hood, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão responder o exercício 1, 2 e 3 da página 54. A página 55, você vai precisar de alguém para te ajudar, tá? Para responder esse exercício. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma encenação, tá? Eu sugiro que seja alguém da sua família. Bom, e na página 56, você vai fazer o vídeo, tá? Dessa encenação. E vai me mandar. O que eu quero? Eu quero que vocês façam a encenação enfatizando as falas, certo? Não há necessidade de figurino, de vestimentas, de roupas adequadas da época. Não. Eu quero que vocês se atentem às falas, tá bom? Então, eu vou aguardar o vídeo de vocês, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Muito obrigado.